Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um encontro aqui com vocês, trazendo um conteúdo novo, um conteúdo para poder estar ajudando ainda mais no processo de emagrecimento, para poder estar ajudando ainda mais na mudança de hábitos, no estilo de vida mais saudável. Espero que o conteúdo de hoje ajude, a dar uma destravada, ajude ainda mais vocês a potencializar os seus resultados. Eu divulguei nos stories falando sobre o tema de hoje, que é sobre como as nossas emoções, elas influenciam, elas afetam o processo de emagrecimento. Vocês, terem uma noção, as nossas emoções, elas afetam tanto de forma positiva como afetam de forma negativa. Porém, o que mais a gente vê é as nossas emoções afetando de forma negativa. Para elas afetarem de uma forma positiva, a gente precisa aprender a trabalhar as nossas emoções, a gente precisa aprender a trabalhar a nossa mentalidade. Mas tudo isso a gente vai ver aqui ao longo da nossa live de hoje, tá bom? Boa noite para quem está entrando, sejam muito bem-vindos e espero que vocês gostem do conteúdo de hoje, ok? Mente colocou que estou comendo muito. Fica comigo até o final que a gente vai entender como é que isso acontece. Nós vamos entender como é que as nossas emoções influenciam no comportamento alimentar, nas nossas escolhas alimentares. Mas fiquem aí até o final que vocês vão entender tudo isso na live de hoje. Mas vamos lá. As nossas emoções, elas têm diversas origens. E essas origens, elas podem estar associadas ao nosso comportamento alimentar, às nossas escolhas. E a gente recebe sempre estímulos. E esses estímulos são responsáveis por essas escolhas, pelo nosso comportamento alimentar. Para vocês poderem entender, esses estímulos estão relacionados a quando a gente sente o cheiro de determinado alimento, quando a gente pega o alimento com as mãos, pensa aí numa coxinha, que você pega ali, que você começa a saborear, ou simplesmente ao ouvir alguém falar sobre determinado alimento. Isso nos traz certas emoções, isso nos traz até mesmo lembranças. Ou seja, quando a gente está diante ali de algum alimento que a gente goste, quando a gente está diante, está saboreando ali algum alimento, isso quase sempre nos remete a alguma lembrança, a alguma emoção. Exemplo, sempre tem aquele alimento que te faz lembrar da sua infância, ou que te faz lembrar de algum momento especial, que te faz lembrar de alguém. Por exemplo, primeiro encontro, Você foi lá no primeiro encontro com a pessoa. Normalmente, primeiros encontros, tá sempre associado ao quê? A comida. E aí você vai lembrar agora qual foi a comida, que fez parte ali daquele primeiro encontro, ou a primeira vez que você foi almoçar na casa dos sogros, na casa lá dos pais da sua namorada, da sua noiva, enfim. Tinha um alimento ali naquele momento. E toda vez que você está diante ali daquele alimento, isso te faz ter aquela lembrança. E te traz uma emoção boa, Depende, Se aquele momento foi bom, te traz uma emoção boa. Se o momento for ruim, pode trazer uma emoção ruim. Ou seja, e se é uma emoção muito boa, você pode tender a sempre escolher determinado alimento, porque aquilo ali te faz lembrar, de algo, te faz lembrar de um momento especial, de uma pessoa especial. Por exemplo, algo que fica muito marcado são pessoas que de repente saem de casa, vai morar sozinho, então vai morar distante da família, e aí ela sempre busca pelo aquele alimento que traz conforto, que faz lembrar da casa da mãe, que faz lembrar da casa da avó, que faz lembrar dos momentos em família. Ou seja, nossas escolhas, às vezes, nossas escolhas muitas das vezes estão baseadas nas nossas emoções, nas nossas lembranças. Você foi lá em determinado local. Dentre vários alimentos, é bem provável que você escolha aquele que te remete uma lembrança, aquele que te traz uma emoção boa, aquele que te faz sentir bem. Quando existem, por exemplo, e esses estímulos não só estão ligados a isso, os pensamentos também eles constroem as nossas emoções. Um exemplo,
você tá lá num dia super quente, pensa assim, caramba, que vontade de comer um açaí. Você vai lá, compra o açaí e toma. Você teve um pensamento que te gerou uma ação, que te gerou um sentimento. Qual o sentimento? O de bem-estar, o sentimento de caramba, agora deu uma refrescada, o sentimento de nossa, isso está muito bom, está muito gostoso. Ou seja, um pensamento que gerou uma ação, que gerou uma emoção. E aí a gente percebe como é que o nosso comportamento alimentar está diretamente relacionado com os nossos pensamentos. Ou seja, como eu falei, você pensou, gerou uma ação, que gerou uma emoção, você sentiu alguma coisa ao comer aquele açaí ali. Ou então quando você está numa seguinte situação, será que eu como uma salada, porque eu preciso perder alguns quilinhos, eu preciso modificar minha alimentação, eu preciso me alimentar melhor, ou não, eu como um hambúrguer. Ou seja, você teve um pensamento, você teve uma ideia que vai te gerar uma ação e que vai te gerar uma emoção, que vai te gerar um sentimento daquela ideia, daquele pensamento. Você pensou ali, eu preciso comer uma salada. Por que eu preciso comer essa salada? Você pensou, nossa, eu não posso comer esse hambúrguer. Por que eu não posso comer esse hambúrguer? Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas ideias vão estar sempre ligadas a uma emoção. E isso sempre influenciando o nosso comportamento alimentar, isso sempre influenciando as nossas escolhas alimentares. Qualquer estímulo externo, ele pode provocar uma emoção. E isso está ligado ao nosso sistema nervoso, lá no nosso cérebro. Isso faz com que contraia os nossos músculos para uma reação de luta e fuga. Ativa manifestações fisiológicas, por exemplo, você está lá com vontade de comer aquele açaí porque está muito calor. É muito comum que as pessoas até comecem a salivar, sentindo ali o sabor daquele açaí, sem nem mesmo ele estar presente ali naquele momento ainda. O nosso sistema nervoso também vai acionar o nosso sistema endócrino, que libera substâncias, como o cortisol, por exemplo, que é responsável por essa luta e fuga, por esse sentimento, né? Muitas das vezes que você está numa situação de desespero e rapidamente o seu corpo, ele tenta responder aquilo ali de alguma forma. E cada vez que uma emoção ela é registrada pelo nosso cérebro, o nosso sistema nervoso faz com que a gente sempre repita essa ação. Exemplo lá do açaí, tá muito calor, o que você pensou? Caramba, tá quente, preciso dar uma refrescada, vou comer um açaí. Seu sistema nervoso, lá no seu cérebro, capta, né, essa mensagem, registra a emoção que você sentiu porque foi algo bom. Então, todas as vezes que você sentir calor, vai vir lá no seu intelecto, lá na sua cabecinha, essa vontade de comer açaí, porque vai estar ligada à emoção que você sentiu lá atrás, que aquilo foi bom, que aquilo foi prazeroso, que aquilo te deu uma sensação boa. Então, o nosso cérebro ele tem esse poder de registrar essas emoções e fazer com que a gente sempre vá repetindo elas. Como o inverso, também ele acontece. Exemplo, né, quando a gente falou aqui de luta e fuga, se você passa por uma situação de estresse, uma situação muito ruim, todas as vezes que você se deparar com algo ali parecido, o seu cérebro vai fazer o quê? Vai fazer com que você faça o quê? Que você fuja. Aí a gente entra nesse sistema luta e fuga, faz assim, caramba, aquilo ali te fez mal, aquilo ali te afetou de alguma forma, então não vai pra ali não, sabe? Quando isso acontece muito, para quem já teve essa experiência, assim, a pessoa foi assaltada, passando por determinada rua. Todas as vezes que você passar por aquela rua ali, intuitivamente vai vir na sua cabeça, caramba, eu passei por aqui e não foi uma experiência boa, eu acho que eu vou mudar de caminho. Ou seja, o seu cérebro ele registrou todas as emoções que você sentiu ali naquele momento e vai te dar a opção de fuga. Olha, não vai por ali não, foi ruim, não faz isso, não foi legal. E o mesmo acontece com as nossas escolhas alimentares. Se é uma escolha que te trouxe uma emoção boa, caramba, que alimento gostoso, que comida gostosa. Todas as vezes que você tiver ali para escolher, intuitivamente o cérebro vai te dizer, escolhe aquele alimento. Sabe, às vezes a gente tem sempre aquele alimento que é o queridinho, que é aquele que a gente gosta mais. Por quê? Provavelmente, quando você comeu aquele alimento, você
extravasou uma emoção muito boa, o seu cérebro registrou. Então, toda vez que houver oportunidade, ele vai lançar aquilo ali de novo. Para quê? Para que você repita. E o mesmo da forma negativa. Por exemplo, às vezes você experimentou um determinado tipo de alimento que estava horroroso, sabe? Não estava saboroso, estava ruim, você não gostou de jeito nenhum. Todas as vezes que você olhar para aquele alimento ali, você vai lembrar, você vai sentir tudo isso que você sentiu naquele momento. Lá atrás, todas essas emoções elas vão vir à tona. E o seu cérebro vai dizer o quê? Não come. Porque quando você comeu, a experiência não foi boa, foi ruim. Então, fica longe, escolhe outra coisa. O que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso cérebro ele tem esse poder de registrar as nossas emoções e está sempre repetindo. Porque o que é bom, nosso cérebro quer mais uma vez. O que é ruim, ele não quer, ele tenta repelir. Então, o que é importante a gente entender nesse primeiro momento é que as nossas emoções, elas estão sempre influenciando as nossas escolhas alimentares. Seja uma escolha legal, caramba, eu quero comer isso aqui, ou não, eu não quero comer esse alimento porque a minha experiência ela não foi boa. Mas o que isso está relacionado com o processo de emagrecimento? Quantas não são as pessoas que fazem diversos tipos de dieta e não conseguem emagrecer? A pessoa ela faz dieta A, faz dieta B, faz dieta C, muda de nutricionista, faz jejum intermitente, faz low carb, faz diversas coisas, diversas estratégias e mesmo assim ela não consegue emagrecer e mesmo assim ela não consegue alcançar o resultado desejado. Tudo isso porque a pessoa ainda não conseguiu identificar o que está por trás das escolhas dela. Ela inicia lá a dieta bonitinha, mas alguma coisa acontece no meio do caminho que ao invés dela escolher a salada, ela escolhe a pizza, ela escolhe o hambúrguer. E não tem problema nenhum você escolher uma coisa ou outra, mas você precisa entender o que está por trás dessa escolha. Por que você não comeu a salada e comeu a pizza? Por que você não comeu lá a comida que você preparou e pediu um delivery, pediu um lanche? É preciso entender o que está por trás dessas escolhas e entender as suas emoções é extremamente fundamental. Porque se você é uma pessoa que é extremamente ansiosa, que se estressa muito fácil, às vezes a sua rotina é pesada, é cansativa, seu trabalho, então isso te causa um certo estresse. Será que as suas escolhas alimentares não estão relacionadas a essas emoções? Será que as suas escolhas alimentares não estão sendo influenciadas pelas emoções, pelos sentimentos que você vai carregando ao longo do dia? Será que o simples fato de você chegar em casa cansado, estressado, e falar assim, olha, eu não quero nem ir para a cozinha, eu não vou preparar nada, porque eu tô exausto, eu vou fazer o que é mais prático, eu vou ligar para a lanchonete aqui do lado e vou pedir um lanche. Ou seja, será que você, olha só, uma emoção, um sentimento te fez rapidamente mudar o seu cardápio. Você tinha comida ali, você podia preparar alguma coisa rapidinho, saudável, e você desistiu e foi pedir um lanche. E tudo por quê? Porque a sua emoção afetou ali a sua escolha. Isso acontece com pessoas que estão muito ansiosas. Exemplo, às vezes você está ali super ansioso, quer desesperadamente emagrecer, alcançar o peso desejado, se pesa todo dia, e aí você se frustra porque não está vendo o resultado. Você assim, quer saber? Não vou mais comer, não quero mais saber de comida saudável. Vou voltar a comer meu doce, vou voltar a comer o que eu comia antes, porque não está trazendo resultado. Ou seja, a emoção ali de frustração, sabe? O sentimento ali de não tá dando certo, tá sendo ruim isso aqui porque eu não tô conseguindo alcançar os meus objetivos, fez com que você rapidamente mudasse as suas escolhas alimentares, voltasse para sua antiga rotina e esquecesse de todas as promessas, de tudo que você idealizou ali para você. Você esquece dos seus objetivos, das suas metas, porque você focou na emoção que te veio ali naquele momento, o que te fez rapidamente mudar a sua escolha alimentar. Cada vez que você passa por um momento assim, de estresse, de ansiedade, de alguma emoção muito forte
e você desconta num alimento, seja ele qual for, seja um alimento doce, seja um alimento salgado, seja na bebida, não importa. Todas as vezes que te vem uma emoção e você desconta num determinado momento para se sentir melhor, é como eu falei há alguns minutos, o seu cérebro ele registra isso e te força a repetir sempre que essa emoção negativa aparece. Lembra que lá no início da live eu falei que é muito mais fácil as nossas emoções afetarem o nosso relacionamento com a comida de forma negativa? É exatamente por isso. Porque se você lá no momento triste, no momento ruim, você canalizou toda essa emoção ali para algum alimento na tentativa de isso vai melhorar, isso vai me trazer uma sensação boa, eu vou me sentir melhor por estar comendo isso daqui, o seu cérebro ele registra esse momento. Então, todas as vezes que você passar por um momento de ansiedade, que você passar por um momento de tristeza, de estresse, por um momento que, sabe, você tá mal ali, é uma emoção negativa te rondando, seu cérebro rapidamente vai dizer o quê? Olha, a coisa tá feia. Você precisa comer aquele alimento, porque lembra, quando você comeu, você se sentiu melhor? E é um melhor momentâneo, porque quando acaba o alimento, volta tudo de novo. Mas o seu cérebro não registra essa parte, ele registra o quê? Aquele momento que você comeu e se sentiu bem. Então, às vezes, a pessoa ela inicia um processo de emagrecimento, mas todas as vezes que bate uma bad, todas as vezes que ela se sente mal, o cérebro vem e sabota, dizendo, olha, você está nessa situação, você está se sentindo isso aqui, você precisa fazer isso aqui, você precisa comer aquele alimento, você precisa beber, você precisa fazer isso para se sentir melhor. Aí a pessoa ela entra numa autossabotagem. Ela estava lá seguindo bonitinho o planejamento alimentar, ela estava lá tentando seguir à risca a dieta que ela estipulou, mas ela se sabota. E o problema é que a pessoa às vezes não se sabota uma vez na semana ou em uma refeição. Ela se sabota hoje, se sabota amanhã, aí ela pensa, bom, já que eu exagerei, já que eu já comi o doce, já que estraguei tudo, deixa pra lá, pra que eu vou continuar fazendo dieta? E aí a pessoa vai se sabotando. Cada vez mais a pessoa vai se sabotando. Só que o quê? A pessoa ela não para pra pensar no porquê que ela se sabotou, no porquê que ela simplesmente decidiu não comer a salada e comer a pizza, do porquê simplesmente ela decidiu comer um pedaço a mais de pizza. Aí a gente começa a entender agora o porquê disso. E por quê? As nossas emoções estão sempre influenciando as nossas escolhas. Um outro exemplo também, que o oposto também acontece, a gente está falando aqui só sobre comer demais, o oposto também acontece. Pessoas, não é exatamente aqui o foco, mas só para vocês entenderem, os dois lados da moeda, pessoas também que sofrem influência das suas emoções nas escolhas alimentares, elas simplesmente podem não querer comer. Vocês já, de repente, vocês conhecem pessoas assim, que sofrem com anorexia, sofrem com bulimia. São pessoas que elas têm uma emoção muito forte, estão muito tristes, às vezes estão no estado depressivo, muitas das vezes, e elas simplesmente não querem comer. Ou então, entra em episódios de compulsão alimentar. A pessoa come desesperadamente, sente uma culpa muito grande por ter comido, por ter estragado ali a dieta dela, por ter furado. É uma culpa tão forte que ela precisa colocar aquela comida para fora. E aí vem os episódios de vômito, vem os episódios que a pessoa pensa assim, eu preciso botar tudo isso que eu comi para fora. E aí a gente entra, no transtorno de compulsão alimentar. A gente tem os episódios, que é quando a pessoa come ali de forma compulsiva em determinados momentos, mas é algo esporádico, não é algo que acontece sempre. Mas se isso vem acontecendo com você de forma regular, você come de forma compulsiva e depois quer jogar isso que você comeu para fora de alguma forma, se você tem esses episódios de forma regular, se isso vem acontecendo há 2, 3 meses, você precisa buscar um tratamento, porque isso
não é normal, isso não é saudável, isso está errado. E isso vai acabar te prejudicando ainda mais. Não é que você que simplesmente fala assim, são só alguns episódios. Nossa, meu cabelo. São só alguns episódios, não é sempre, é raro ter esses episódios de compulsão alimentar. Também é importante estar atento. Também é importante que você comece a se atentar, a priorizar isso que está acontecendo com você, justamente para que não se torne um transtorno, justamente para que isso não se agrave. Se você está tendo episódios de compulsão alimentar, mesmo que seja de forma esporádica, é importante começar a ficar atento quanto a isso. É importante começar a buscar até mesmo ajuda, para que isso não piore, para que você consiga resolver isso de forma precoce. Porque quanto mais tardio você deixar para resolver, pior vai ser. A gente vê casos graves de pessoas que sofrem com esse transtorno e o como é difícil se recuperar. Não é impossível, né? A gente vê muitas pessoas que se recuperam desses tipos de transtorno, mas o quão difícil é para a própria pessoa lidar com isso, entender que ela tem esse transtorno, entender que ela precisa realmente modificar toda a rotina dela, todo o estilo de vida dela, é bem complicado. Então, quanto mais precoce você conseguir resolver isso, melhor vai ser, né? Mas, voltando, aqui, né, abri um parênteses bem grande dessa vez. Mas voltando, como é que as nossas emoções, elas vão afetando as nossas escolhas alimentares, o nosso comportamento. Então, assim, como é que a gente trata isso? Como é que a gente resolve isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o que está por trás dessas emoções. Não vai adiantar se você está passando por isso, se você venha de dieta em dieta, tentando ali obter um resultado há muito tempo e não consegue, não adianta você mudar a estratégia, não adianta você mudar a dieta, até porque você já fez isso e não funcionou. Então a gente precisa buscar um outro caminho, a gente precisa de uma nova estratégia e uma estratégia que não esteja relacionada pura e simplesmente à alimentação. Porque não funcionou, não deu certo. Você tentou modificar seus hábitos, você cortou isso, cortou aquilo, fez dieta A, B, C, mas não deu certo. Então, por que continuar tentando em algo que não está dando certo? A gente precisa buscar outras coisas que talvez possam estar erradas. E uma delas pode ser o seu emocional. Uma das causas, você precisa identificar o que está por trás, né? O que desperta, muitas das vezes, a vontade de você comer determinado alimento. Você é uma pessoa muito ansiosa? Talvez seja isso que esteja te atrapalhando. Talvez seja essa emoção que esteja afetando as suas escolhas. É o estresse. Você tem uma rotina muito cansativa, sabe? Você tá sempre preocupado, tá sempre nervoso, é uma pessoa que estoura muito fácil. Você precisa começar a estar atento a isso. Talvez seja essa emoção, esse sentimento que está afetando as suas escolhas alimentares. Talvez você seja um tipo de pessoa que tem aversão a fazer dieta. Então, quando você inicia você simplesmente quer passar rápido por esse processo. Come os alimentos assim, sem nem sentir sabor, sem nem conseguir apreciar. Mas aí você consegue fazer isso quando é um alimento que não é saudável. Uma emoção negativa te faz travar ali em meio a um processo de reeducação alimentar, em meio a um processo de emagrecimento, porque você tem na sua cabeça que isso é ruim, você tem na sua cabeça que isso tem que passar muito rápido, então você não consegue aproveitar o processo, você não consegue desfrutar dessas novas escolhas que você está tendo. Então, é muito mais fácil você escolher um alimento que não é saudável, porque você vai comer e vai te dar prazer, do que um alimento que é saudável, porque você se depara com aquilo ali e você quer comer de forma muito rápida, você não consegue desfrutar ali daquele alimento, você não consegue nem desfrutar desse processo de mudanças que você está vivendo. Uma outra coisa, você precisa fazer as pazes com você mesmo. A mudança, ela não vai acontecer primeiro no exterior. A mudança primeiro acontece aqui dentro.
Enquanto questões aqui dentro não forem resolvidas, enquanto a ansiedade não for resolvida, enquanto o estresse não for resolvido, enquanto essa aversão a alimentos saudáveis não for resolvido, nenhuma mudança que você fizer no exterior vai te trazer um resultado. Nenhuma dieta que você tentar fazer vai te trazer um resultado. E você é prova disso. Quantas dietas de repente você não já fez? Quantas mudanças você já não tentou fazer e não conseguiu obter o resultado? Às vezes você vem iniciando e parando o processo de emagrecimento há anos. Você inicia o processo de emagrecimento, até perde peso, mas você não consegue manter. Você não consegue seguir essa nova rotina. E aí você recupera aquele peso todo de novo. Mas por quê? Porque todas as mudanças você só pensou no exterior. Você só pensou em se matricular na academia, em corta isso, corta aquilo, faz tal dieta, não, essa não deu certo, vou pular para outra. Vou fazer lipoaspiração, vou tentar tirar gordura aqui, gordura dali, vou tentar fazer alguma coisa. Enfim, você só pensou no exterior. Não que isso esteja errado, mas não é o mais importante. Não é por aí que você deve começar. Existem questões no nosso interior, né, que vão influenciar nas nossas escolhas, que vão influenciar aqui no nosso exterior. E se isso não for resolvido primeiro, não importa todas as mudanças que você vai tentar fazer, você não vai conseguir sustentar. Se você conseguir ali uma ou outra, mas você não vai conseguir sustentar e você não vai conseguir avançar, porque a gente precisa estar em constante evolução. O processo de emagrecimento, ele tem início, meio e fim. Só que quando ele chega no fim, você entra numa fase de manutenção, onde você precisa manter todos aqueles resultados. E se aqui dentro, se o seu interior não tiver resolvido, é aí que buga geral, é aí que vai tudo por água abaixo, porque você não consegue manter todas aquelas mudanças, você não consegue manter os seus resultados. E porque você não entende. Você pensa assim, caramba, eu me sacrifiquei durante 2, 3, 4 meses e eu vou continuar me sacrificando para a vida toda? Não, eu quero voltar a fazer o que eu fazia antes, eu quero comer as coisas gostosas. Tudo aqui, tudo questão de mentalidade, porque você não tratou essas questões antes. Pera lá, eu não preciso deixar de comer tudo que eu gosto para emagrecer, porque vai chegar um momento que vai me dar vontade de comer determinados alimentos. Aí eu vou fazer o quê? Vou me privar? Ou vou extravasar geral? Agora, quando você entende que você pode sim emagrecer comendo o que você gosta, mas que você precisa ter equilíbrio, mas que você precisa aprender a dizer não, aí você consegue manter as suas mudanças. Quando você entende que você não precisa radicalizar geral, que você pode ir mudando aos pouquinhos, que é uma mudança após a outra, que é um hábito novo após o outro, você consegue manter, porque você começa a inserir novas ações, você começa a inserir novas atitudes na sua rotina, no seu dia a dia, e aquilo ali vai fazendo parte de você, se torna um hábito, e a partir do momento que se torna um hábito, você não para mais. Né? Um exemplo que eu gosto de dar aqui que fica fácil para todo mundo entender. Tomar banho é um hábito. Ninguém precisa chegar para você hoje e dizer assim, fulano, você precisa tomar banho. Mas quando você era pequenininho, quando você era criança, a sua mãe precisava dizer, fulano, tá na hora do banho. Fulano, para de brincar e vai tomar banho. Mas chegou um momento que aquilo ali ficou introduzido em você. E ninguém precisa te mandar tomar banho. Você simplesmente vai lá e faz. Ninguém precisa te lembrar que você tem que escovar os dentes. Mas quando você era pequenininho, sua mãe precisava te lembrar. Olha, você não vai dormir sem antes escovar os dentes. Mas agora você faz isso intuitivamente, porque se tornou um hábito. Você sabe que precisa ser feito, você vai lá e faz. Então, assim, gente, como eu falei, não adianta pensar só nas mudanças no exterior. Pensar nelas é importante? Sim, você precisa mudar, você precisa modificar a sua rotina, os seus hábitos alimentares, mas isso não é o mais importante, porque isso depende do seu interior, depende das suas emoções estarem estruturadas, do seu emocional estar estruturado. Agora,
se as suas emoções, se o seu emocional, se os seus pensamentos estão todos bagunçados, se está tudo uma desordem, como é que você vai conseguir modificar determinados hábitos? Como é que você vai conseguir manter todas as mudanças que você se propôs? Você pode conseguir durante um determinado período, mas e depois? É o que acontece com o famoso efeito sanfona. A pessoa ela vai lá, se priva, consegue durante um período, mas depois ela não consegue mais, então ela recupera tudo de novo. E aí a pessoa vive eternamente nesse ciclo. Perde peso, recupera peso. Perde peso, recupera peso. E parece que esse ciclo não tem fim. Até chegar o momento que a pessoa realmente chuta o pau da barraca. Quer saber? Não quero mais. Cansei, não é pra mim, não quero mais fazer. E aí a pessoa desiste. Mas aí ela desiste dela mesma. Mas desistiu porque ela não teve um direcionamento. Ela não teve ali alguém para dizer assim, olha, você precisa primeiro focar nas suas emoções. Entender o que está acontecendo por trás das suas escolhas. Entender por que é que você escolhe isso e não aquilo. Mas agora você está tendo isso. Agora você sabe que primeiro você tem que cuidar aqui do seu interior para depois você pensar em todas as mudanças que você tem que fazer. Isso vai ficar mais fácil. Isso vai tornar o processo de emagrecimento mais leve. Vai deixar de ser uma tortura. Você vai parar de dizer que fazer dieta é um sacrifício, que isso é difícil demais, como é que fulano consegue ou não. Fulano consegue porque, de alguma forma, ele entendeu esse primeiro passo. Ele entendeu essa primeira etapa. E se você entende isso, meu amigo, a estratégia que você decidir seguir vai funcionar para você. Porque sem antes você entender essa etapa aqui, sem antes você modificar os seus pensamentos, sem antes você entender como é que funciona essa orquestra aí dentro de você, não há estratégia que vá funcionar. Entende primeiro essa orquestra dentro de você, conserta isso daí e aí sim você vai conseguir fazer todas as mudanças que precisam ser feitas. Não só no processo de emagrecimento. Isso acaba servindo para tudo na nossa vida. Para você iniciar um novo projeto, iniciar um trabalho novo, iniciar uma nova profissão, enfim, isso serve para tudo. Não só em um processo de emagrecimento, não só em mudanças alimentares. Entender todas essas questões aí dentro de você, entender como é que você funciona por dentro, para depois você entender como é que as coisas funcionam do lado de fora. Bom, gente, esse é o nosso tema de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, tá? Fiquem à vontade. Mas agradeço a participação de todos vocês. O pessoal comentou, né, lá no início que estava comendo demais por esses dias. É preciso estar atento às suas emoções. O que está te levando a comer demais essa semana? O que está acontecendo aí dentro de você que está te fazendo ter essas escolhas? E a melhor pessoa para poder responder é você mesmo. Não tem ninguém melhor para responder isso do que você. Você sabe exatamente o que se passa dentro de você, o que se passa aí na sua cabecinha. Só que a gente anda num piloto tão automático que a gente esquece de parar uns minutinhos do nosso dia e refletir, olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo. Então, se tem uma dica que eu posso deixar aqui antes da gente encerrar a nossa live de hoje pare uns minutinhos do seu dia e olhe para dentro de você. Veja o que está acontecendo, que emoções estão falando mais alto, o que está gritando aí dentro de você. Sabendo isso, você vai encontrar as respostas para muitas das atitudes que você está tendo no exterior, para muitas escolhas que você está tendo. Então, para os minutinhos e se autoanalisa. Reflete aí no que está acontecendo dentro de você. É nesse momento que você vai encontrar as respostas para as escolhas que você está tendo, para as ações que você está tendo. Bom, gente, agradeço a participação de vocês. Que vocês tenham aí uma excelente noite. Para mim é muito gratificante passar esses minutos aqui com vocês. Vejo vocês na semana que vem, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.